Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Para um instante, repouse. Volve os olhos para os céus, esquece tudo e pensa em Deus, nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta louvores, desde o inseto às flores, até o ser superior. Esse é um convite que o poeta José Soares Cardoso faz aos companheiros, todos nós, que somos os viandantes transitando pela terra de provas e de expiações, procurando o aconchego da felicidade, que é o sonho dourado de todas as criaturas, ser feliz. Mas não essa felicidade passageira, mas aquela que um dia chegue, adentre o nosso lar e permaneça conosco para todos sempre. É uma busca. Um dia, naturalmente, iremos encontrar. Pode ser que esteja um tanto e quanto distante esse dia. Afinal de contas, a nossa trajetória pela Terra ainda é muito nova. Todos nós somos muito jovens na nossa trajetória evolutiva. Quando pegamos o Livro dos Espíritos, vamos analisar no item 26, Kardec perguntando aos imortais. E é interessante que ele faz essa pergunta no singular. Ele indaga: o que é o espírito? E os imortais respondem: é o princípio inteligente. Interessante que Allan Kardec repete a mesma pergunta no item 76. Só que agora ele faz a pergunta no plural. Ele indaga: o que são os espíritos? E os imortais responderam: os seres inteligentes da criação. Equivale a dizer que houve uma caminhada em termos de evolução. Ontem, nós éramos o princípio espiritual. Hoje, somos os seres inteligentes da criação. Mas essa jornada que perfizemos ao longo da conquista da posição de ser inteligente da criação não é tão longa assim. E nós vamos observar que os espíritos dizem que nós saímos lá do átomo e estamos caminhando para o arcanjo, porque no princípio éramos o átomo. Como saímos do mundo primitivo e estamos no mundo de provas e de expiações, chegamos à conclusão de que saímos há pouco tempo dessa situação de princípio espiritual, de início de evolução, saindo do mundo primitivo e adentrando o mundo de provas e de expiações. E aí ressaltamos ainda uma vez, a juventude que está em nós ainda em termos de caminhada evolutiva, em termos de desenvolvimento. Mas não podemos esquecer, hoje
somos os seres inteligentes da criação. E temos que laborar no sentido de buscarmos o entendimento das coisas, a compreensão das coisas. Os espíritos dizem que o que fala mais alto ainda em nós é o instinto que vem do animal. Nosso primeiro estágio de crescimento, ainda no reino animal, utilizávamos o instinto. Ao entrarmos no reino nominal, começamos a utilizar a razão, a lógica, o raciocínio. Todavia, pelo fato de sermos ainda muito jovens no nosso sistema evolutivo, trabalhamos melhormente com o instinto do que com a razão. A doutrina espírita não é uma religião como as demais. Os seus princípios, as suas bases, são diametralmente opostas à das religiões. Nós trabalhamos com uma trilogia, uma filosofia de base científica e consequência ético-morais. Equivale a dizer que, como nós ainda estamos no lusco-fusco do trabalho com a razão, nós temos ainda que trabalhar com as indagações, perguntar, pesquisar, procurar. E as informações que vamos obtendo, nós vamos checar com a ciência, para termos as conclusões que vão nos conduzir à evolução. As primeiras passadas em busca da evolução, da compreensão real da vida. Na resposta 919 do Livro dos Espíritos, eles nos dão uma diretriz para essa descoberta, informando-nos da necessidade de conhecermos-nos a nós mesmos, equivalendo a dizer que somos ilustres desconhecidos pessoais. Eu não me conheço, você não se conhece, nós ainda não nos conhecemos. Essa é a nossa jornada. E eu acho notável viver. Acho que a vida é alguma coisa que somente um artista notável como criador poderia realizar. E essa jornada que nós vamos fazendo na busca da evolução é das coisas mais extraordinárias que existe. Então a gente conclui que no meio do concerto do universo, no concerto da criação, a criatura mais importante em tudo isso sou eu. Eu sou a criatura mais importante no concerto da criação. Você é a criatura mais importante no contexto da existência. Você é a criatura mais importante. Imagina cada criatura pensando que eu sou o ser mais importante da criação. Então eu vou descobrir a importância de eu conhecer essa criatura que é tão importante na criação, que sou eu. E aí eu vou descobrir que eu não me conheço. Porque se alguém perguntar quem é você, naturalmente eu vou responder, Ana Guimarães. Mas eu estou utilizando a persona Ana Guimarães agora. E ontem? Quem era eu? Não sei. Poderia ter sido a persona Teresa, ou a persona Marisa, ou a persona Elisa, qualquer nome. Então, hoje eu uso a persona Ana Guimarães, mas intimamente eu sou as consequências de todas as reencarnações que eu já utilizei. O somatório de todas as personalidades utilizadas por mim. E na soma de todas essas personalidades, virou uma miscelânea tão grande que eu não me conheço. Então, eu estou caminhando para entender-me. Aí, então, nós vamos descobrir outra coisa extraordinária. No concerto de tantas pessoas especiais, que sou eu, que é você, que somos nós.
nós vamos perceber que eu estou muito mais interessada em conhecer os outros do que conhecer-me a mim mesma. Então, essa preocupação de eu vigiar a vida do outro que está ao meu lado, é a mulher vigiando o marido vigiando a mulher, os dois vigiando os filhos, é uma complicação de vigilância que eu vou me esquecendo da pessoa mais importante da criação. E eu vou deixando de me estudar, de me procurar no meio do cipoal das minhas múltiplas vivências. Eu acho a doutrina espírita, depois da criação, das coisas mais notáveis que foram colocadas na Terra, para que o homem pudesse trabalhar como se fora um arado, como se fora uma enxada, para ir trabalhando o terreno da própria alma, o terreno do coração, para descobrir-se, para descobrir o fulcro que está enterrado na intimidade de cada um, para fazer essa descoberta. E nós vamos aprendendo. É tão notável conviver com as outras pessoas. Se nós entendêssemos isso, os matrimônios seriam das coisas mais gostosas de serem vividas. Aliás, um poeta disse assim que a aliança é a algema divina. É a mais doce das prisões. O poeta quem disse, não fui eu. Um elo tão pequenino, guardando dois corações. Na mão direita funciona como penhor da afeição. Mas é completa aventura se muda para outra mão. Isso o poeta diz. Todavia, não é assim que a gente enxerga os casais. Pelo contrário, no início parece uma coisa extraordinária, depois vai começando a aparecer o travo, o amargor, aí vira uma amargura, aí vira uma confusão danada que termina com o divórcio. Que pena, porque ainda não sabemos raciocinar direito e descobrir a beleza que existe na convivência entre duas criaturas. Porque ainda não somos capazes de assimilar o Evangelho do Senhor. Quando Ele afirma o seu Evangelho, olha, Jesus era uma criatura também notável. Gente, se nós analisarmos, vai ser todo mundo notável. E Jesus, o mais notável de todos. Então, Jesus, essa criatura notável, ele, quando esteve aqui conosco e se posicionou como o pastor, dizendo que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderia, e essas ovelhas somos nós. Então, nenhum de nós nos perderemos pelos caminhos ínvios da vida. Ele, para que nós fôssemos seus discípulos, seus seguidores verdadeiros, ele impôs condições. Então ele disse, se me amais, uma condição, se me amais, guardai os meus mandamentos, para que nós seguíssemos os seus mandamentos. E um dos mandamentos que ele deu, talvez o mais importante, porque ele foi muito incisivo quando ele disse, isto vos mando, autoridade de quem tem autoridade, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Autoridade do Senhor Jesus. Mas ele disse outra coisa que é extraordinário e complicado da gente seguir. Ele disse assim, amai os vossos inimigos. Amar o inimigo é uma complicação, mas ele disse que havia necessidade disso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos perturba, a quem vos calunia, a quem vos amargura, a quem vos faz chorar, a quem vos mal... É aquele monte de coisa que as pessoas que não gostam da gente faz. Amar o inimigo. Eu poderia dizer ao Senhor Jesus, mestre, esse negócio é muito complicado. Porque o inimigo que mora do meu lado, ele joga o lixo no meu quintal, ele bate no meu cachorro, ele
faz barulho para que eu não durma. É complicado. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Possivelmente ele ia dizer assim: não, minha filha, eu não coloquei o seu inimigo na casa do vizinho. Eu coloquei dentro da sua casa, dormindo ali do seu lado. É o seu marido. Eu disse, meu marido? E ele vai dizer para o meu marido, é a sua esposa. Então coloquei os dois juntos para que aprendessem um a gostar do outro, os dois se quererem bem. Porque quem é que faz a gente chorar? Que as esposas não respondam. Quem é que faz a gente sofrer? Que as esposas não digam nada. Quem é que reclama tanto da vida que os maridos não respondam? Então a gente vai observar que o inimigo está dentro de casa. É a esposa, é o marido, são os filhos, o pai, a mãe, a sogra, o sogro. Juntou todo mundo ali dentro. Todavia, existe alguma coisa especial nesse lar que aparentemente é tão complicado e que a gente deve aprender a conhecer. Era um domingo pela manhã e eu deveria falar num lar de velhinhos, um lar onde havia 200 velhinhos internos. E nos dirigimos lá, era um domingo lindo de abril. E no lar havia um jardim enorme, na entrada, cheio de rosas, de flores, aquele perfume bom de terra molhada. E eu fiquei encantada com aquele lar. Ainda disse a senhora, a dirigente do lar, que era espírita, disse, quando eu ficar velhinha, quer dizer agora, e precisar ser internada em algum lugar, você me dê um espaço aqui nesse lar que eu gostaria de ficar aqui. Pedi isso há um bocado de tempo atrás. Ela sorriu e disse, vamos caminhar rapidinho, porque a festa dos internos está terminando e você vai fazer a palestra. Quando eu cheguei na porta, o palco ficava no fundo, eu entrei lá, o palco aqui, e 3 degrauzinhos para subir no palco. E ali no palco eu vi uma coisa linda. Aliás, a minha vida é feita de coisas lindas. Eu tenho tantas fotografias aqui na minha mente e eu gosto de dividir com as pessoas. Então essa é uma das lindas que eu tenho. Estava ele ali declamando. E ele dizia com entusiasmo, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E eu fiquei encantada, olhando, namorando aquela figura linda, os cabelos nevados, um sorriso largo, que tinha um dentinho só, ali resguardando tudo. Mas ele falava com entusiasmo juvenil, e eu fui acompanhando, porque eu tenho poema de memória, eu fui acompanhando à medida que ele falava, e fiquei assombrada com a memória daquele senhor que ali estava. E me conduziram até uma cadeira, tinha 2 cadeiras vazias, me sentei em uma, e até que ele terminou de dizer o seu poema, desceu e sentou do meu lado. Eu fiquei feliz, porque eu já estava apaixonada por ele. E então segurei ele na mão e disse, é verdade o que o senhor disse? Ele olhou para mim sério e falou, o quê? O senhor tem saudade da sua infância? Aí ele sorriu novamente. Ah, sim, tenho muita saudade da minha infância. Eu disse, que bom. São tão poucas as pessoas que podem dizer que têm saudade da sua infância. O senhor é uma delas. Que coisa boa. Pode me contar por que o senhor tem saudade? Ele disse, posso, mas agora não. Agora não, porque a nossa mãe disse que tem uma mulher do Rio que vai falar para nós. Então, vamos ficar quietinho. Eu disse, está certo, vamos ficar quietinho. Mas o senhor me conta a sua história? Conto. Depois. Agora fica quietinho para a gente escutar a mulher do Rio. Aí, quando a senhora chamou a mulher do Rio, eu me levantei, ele olhou para mim e disse, sim, senhora, é a mulher do Rio, né? Quase que eu disse, não, sou esposa do senhor Geraldo Guimarães, do Rio, não. Fizemos a palestra, quando eu voltei, me sentei, ele estava emocionado,
E eu disse para ele, quando é que a gente se encontra? Vamos marcar um encontro para o senhor me contar a sua história. E marcamos para o dia seguinte. No dia seguinte, lá estava eu. E a senhora, que era minha amiga, dirigente do lar, falou assim, acho que ele nem dormiu direito hoje, esperando o encontro. Ele estava sentado debaixo de uma latada de jasmins perfumados. E nos sentamos ali e eu disse, estou ouvindo. Eu adoro ouvir histórias das pessoas, mas não me contem segredo, porque eu acho que segredo é uma coisa horrível, eu conto para os outros. Então, não é bom que deem segredos para mim, principalmente se eles são importantes para outras ilações. Mas ele começou a contar, e eu vou contar mais ou menos imitando a forma dele falar. Não igual, porque ele era único, era porque já está no mundo espiritual. E ele começou dizendo assim, quando eu nasci, os meus pais já tinham uma certa idade. O papai morava num sítio bem longe, não tinha ninguém por perto, era só ele e mamãe. E os dois pensavam que nunca ia ter filhos quando eu cheguei. Então foi a alegria deles, a vida deles mudou. A casa era de pau a pique, então ele fez um puxadinho para ser o meu quarto. E eu fiquei ali sendo a joia preciosa da vida daqueles dois. E eu fui crescendo no meio de tanto carinho. Sabe, filha, ninguém teve um pai e uma mãe que nem eu tive. Ninguém. E quando eu comecei a me entender por gente, eu fui me encantando com o papai e a mamãe. Os dois, além de me cuidar com maior amor, os dois se queriam tanto. De manhã cedinho, a mamãe levantava, acendia o fogo do fogão, fazia o café, e o papai também se preparava. Aí ele saía, e quando ele estava lá fora para pegar a enxada para ir trabalhar, a minha mãe tirava o avental, tirava o pano da cabeça, se ajeitava toda e ficava de pé na porta da cozinha. Aí ele encostava a enxada e abraçava, os dois se abraçavam e eu ficava de longe olhando, achava tão lindo, os dois se abraçavam. Aí o papai saía numa picada que tinha no mandiocal, que tinha, vocês falam aipim, né? Lá no Mato Grosso é mandioca mesmo, né? O mandiocal que tinha no quintal, papai ia, e quando ele ia dobrando para sumir, ele olhava para trás e ela estava lá de pé olhando para ele. Os dois se olhavam e ele ia embora. Então, eu fui crescendo vendo aquela coisa linda que era a vida do meu pai e da minha mãe. Quando ele chegava de tarde, era a mesma coisa. Ele assoviava antes de dobrar, ele assoviava e ela tirava o avental, ajeitava o cabelo e ficava de pé na porta. Aí os dois se abraçavam, ele encostava a enxada, os dois se abraçavam, e aí a nossa vida ia sendo levada pelo tempo. Sabe, filha, quando eu cresci um pouco, o papai arranjou uma enxada para mim, para eu ajudar ele lá no trabalho da terra. E assim, quando era 10 dias, uma semana, eu não sei bem, o papai ia numa cidade que ficava um pouco longe. Ele ia lá e levava as coisas para trocar. Aí ele trocava as coisas, vendia um pouquinho, aí ele trazia aquele dinheirinho e ele tinha uma latinha debaixo da cama. Ele pegava a latinha, guardava aquele dinheirinho lá, botava ali debaixo e a nossa vida era assim. Ele trocava muita coisa, trazia açúcar, trazia arroz, feijão e deixava as outras coisas lá. E eu comecei a trabalhar com o papai. Então a gente saía e eu ficava esperando ele caminhar enquanto ele abraçava a mamãe. Aí quando ia chegando na curva, ele parava e eu parava também. Aí os dois se olhavam, a gente ia trabalhar. E a gente ia assim. E eu fui crescendo, fui crescendo. Nunca fui na escola, filha. Nunca aprendi nada. E nunca fui nem na cidadezinha onde o papai ia, porque eu não queria deixar minha mãe sozinha. Então eu ficava em casa. Eu não conhecia ninguém, a gente estava só nós três ali. Até que um dia eu estava com
os meus 13 anos, não sei direito, filha, porque eu nem sei quantos anos eu tenho direito agora, mas acho que era por aí. O papai assoviou e foi caminhando. Aí ele parou. Aí ele assoviou outra vez e parou. Na terceira vez, ela não apareceu. Ele jogou a enxada do lado e saiu correndo. E eu fiquei parado, filha, parado, sem saber, até escutar o meu pai. O meu pai gritando. O meu pai nunca gritou, mas ele estava gritando: acorda, acorda, por favor, não me deixe sozinho, acorda. E eu fui lá. Ele estava ajoelhado, com a cabeça dela no colo, e ela estava deitada na beira do fogão. Nunca mais ela acordou. O meu pai ficou desesperado. Aí nós enterramos ela debaixo de uma árvore que tinha do lado da casa, um pouco longe. E no dia seguinte, a gente foi trabalhar, eu e ele. E quando a gente voltava, ele vinha cabeça baixa, largava a enxada e subia. Ia até debaixo da árvore, sentava ali do lado da cruz e ficava conversando com ela. E eu ia preparar a nossa sopa, a nossa janta. Depois ele vinha, tomava um banho, ia dormir. O papai nunca mais sorriu. A gente continuou a nossa vidinha, eu e ele. Ele levantava cedo, preparava o café e eu fazia o nosso jantar. Até o dia que eu me levantei, eu tinha acho que uns 18 anos, levantei e eu olhei no quartinho dele e estava dormindo ainda. Aí eu pensei, tá velho meu pai. E fui fazer o café para nós, preparei o café. Aí eu olhei na porta outra vez, ele estava dormindo ainda. Aí eu falei, tá passando da hora. Aí eu fui lá bem devagarinho e dei uma batidinha nele. Pai, está na hora do trabalho, pai. Ele não respondeu. Aí eu sacudi ele, pai, pai. Mas ele também não respondeu. Nunca mais falou comigo. Eu acomodei ele perto da minha mãe. E aí fiquei sozinha. A casa ficou tão grande. E era eu que ia de manhã com minha enxada e depois voltava para ir conversar com eles. Até o dia que eu descobri que tinha gente que tinha comprado uns pedaços de terra perto do meu, e eles estavam lá olhando as terras. Eu fui lá, eles iam construir uma casinha, eu fiquei feliz, eu ia ter vizinho. Então, aí eu ofereci, porque como eu consertava a nossa casa com meu pai, eu entendia de construção de casa, e, sabe, de barro, sabe, Fê? Barro e sapê e pau a pique. Então eu fui ajudar e ficamos amigos, filha. E foi bom, aquele tempo todo eu saí um pouquinho da minha solidão. E quando a casinha ficou pronta e veio a família toda. Ah, filha, você não sabe o que aconteceu. Junto da família veio a criatura mais linda que eu já vi na minha vida. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e já estava tudo resolvido. A gente casou, filha. A gente casou e eu arrumei a minha casinha, ajeitei o jardinzinho que era da minha mãe, estava meio abandonado, a hortinha que a gente tinha também estava abandonada, arrumei tudo e ela foi para a minha casa. Ah, filha, eu era a criatura mais feliz do mundo e ela era a criatura mais linda de todas as mulheres do mundo. Eu falei, menos eu, né, pai? Ele, não, você é linda também, filha. Eu falei, tá, obrigada. E a nossa vida foi assim. E quando eu voltava, que eu estava passando no mandiocal, eu assoviava. Aí ela aparecia na porta, os cabelos que vinham até aqui, filha. Aí eu ficava parada olhando para ela.
Aí eu corri e dava aquele abraço. Até o dia que eu vinha vindo e assoviei. E quando eu cheguei a olhar, não estava. Aí eu falei, não, não, meu Deus, não. O senhor não vai fazer isso comigo. Eu corri na porta. Ela estava sentada, perto da mesa. Eu falei, mas você me deu um susto. Por que não veio aqui me esperar? Ela, não posso. E eu não entendi, filha. Aí eu cheguei perto dela, você está doente? Não. O que você tem? Ela levantou e falou, olha bem para mim. Eu olhei, estava igual. Não tem nada diferente. Não, está tudo igual. Eu estou grávida. Ah, filha, eu ia ter um filho. Já pensou? Um filho meu e dela. Filha, eu agarrei ela e comecei a rodar. E ela gritou, falou, vai amassar o filho que está aqui dentro. Aí eu larguei ela depressa e falei, desculpa, filha, nunca mais eu vou amassar o nosso filho. Ficamos esperando e fazendo projeto. Aí eu fiz mais um puxadinho, porque o quartinho que era meu, ela estava usando para costurar. E o quarto que era do meu pai, da minha mãe, era nosso quarto. Aí eu fiz o puxadinho para o nosso filho. Aí eu ficava conversando com ela e com ele, enquanto ele ia crescendo na barriguinha dela, eu falando para ele, olha filho, você não vai ser que nem que eu assim, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe nem como é o nome mesmo inteiro. Você não vai ter uma mão assim grossa que nem a minha, não. Você vai ser doutor. Você vai para a cidade grande, vai estudar, vai ser doutor. Vai ser um homem muito importante, filho. Ela ficava sorrindo. Aí nasceu o nosso filho. Ai, foi tão bom. Tão bom, ela ficava cuidando do filho, eu ia trabalhar. Aí eu comecei a pensar em ganhar dinheiro, filha. Porque para mandar o filho para a cidade grande tinha que juntar dinheiro. Eu fazia a mesma coisa que o pai. Eu trocava as coisas, vendia outra, guardava o dinheirinho na latinha debaixo da cama. Agora eu tinha que mudar. Eu tinha que vender mais coisa e ganhar mais dinheiro. E foi o que eu comecei a fazer. Aí eu peguei aquele dinheirinho que o pai já tinha guardado, comprei mais um pedacinho de terra, porque agora eu tinha um filho, e comprei uma vaquinha também. A gente foi ajeitando as coisas. Aí um dia, filha, abriu na cidadezinha, lá onde eu ia trocar as coisas, um negócio chamado banco, sabe, filha? Mas não é esse banco que a gente senta, não. É um banco que a gente põe dinheiro. Eu disse, entendo sim. Um banco que guarda dinheiro, entendo. Pois é, e tinha um homem lá que ajudava todo mundo. Ele pegava o nosso dinheiro, guardava, não ficava com ele não, filha. Ele só guardava. Depois, quando a gente ia lá, ele dava o dinheiro para a gente. E ele ajudava todo mundo. Nesse tempo, filha, já tinha nascido outro filho, eu tinha feito mais um puxadinho, depois mais outro fio, mais puxadinho para cá também, mais fio, e já tinha uma fiarada, até que chegou a hora do fio grande ir para a escola. Aí eu fui conversar com o homem do banco. Aí eu perguntei para ele. Aí ele falou que na cidade grande tinha um negócio chamado, e eu disse, internato. É isso, filho, internato. Que a gente internava os filhos lá dentro e os filhos ficavam internados e estudavam. Isso é verdade. Aí então o homem do banco arrumou tudo para mim. Aí um dia o filho foi embora para o internato. Aí nasceu outro filho. Aí o outro filho foi para o internato. Aí foi na fiarada toda, foi tudo para o internato. E a casa ficou muito grande. Aí eu falei para a mulher, vou mandar construir uma casa diferente para nós. Ela falou, não, aqui que nós foi sempre felizes, aqui que nasceu nossos filhos, aqui que a gente vai viver. E a gente ficou lá naquela casa grande e os filhos tudo na internação. De vez em quando vinha, voltava. Aí eu já tinha uma fazendinha, depois outra fazendinha, eu já tinha 3 fazendinhas, com uma porção de coisa, bastante empregado também. E
para dar dinheiro para a fiarada. E eu mandava o homem do banco mandar dinheiro para eles. Eles estavam vivendo, filha. Aí um dia eu fiquei sabendo que o filho mais velho ia formar doutor, ia ser doutor. Aí que eu fiquei sabendo, porque o homem do banco ficou sabendo e me contou. Aí eu falei para minha mulher, agora a gente tem que ir na cidade grande, porque formatura de filho é uma coisa importante. A gente tem que ir lá, tá lá, pai e a mãe tem que estar junto e tal. E a gente pensando, né? E ela falou, mas eu nunca botei esse negócio de sapato no meu pé. Como é que eu vou lá? Eu tenho que botar sapato. E você também nunca botou esse negócio chamado terno no corpo. Como é que a gente vai chegar lá? Ele falou, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Aí o filho veio com outros filhos também, e todo mundo. Aí eu falei para ele, falei, filho, no dia da formatura, eu e a sua mãe resolvemos ir na cidade grande. Aí ele falou assim, pai, sabe, pai, a gente já formou, sabe, pai? A gente achou que ia ser ruim para você e a mamãe ir até lá e tal. Então já teve. Mas a gente trouxe os retratos, tudo aqui, ó. Os retratos da formatura. Aí eu peguei os retratos, mostrei para a mulher. Aí ela pegou e pregou todos os retratos assim na parede. A gente ficava olhando os retratos da formatura. Estava tão bonito, filha. Eu falei, o senhor não ficou triste? Não, filha, não ficou não. O filho tinha razão. A gente não sabia nem botar um sapato no pé. Então, estava certo, filha. Aí o homem do banco falou que o filho ia casar, filha. Ia casar. Ficou noivo e ia casar. Aí eu falei para a mulher, falei, agora não tem saída. Casamento é uma coisa muito séria. A gente vai no casamento. Foi tudo igual, filha, sabe? O filho casou e trouxe os retratos para nós. A gente pregou tudo na parede, assim, os retratos do casamento. Aí o outro filho casou também, aí a filha casou, aí nasceu o neto. Aí quando nasceu o neto, eu falei para o filho, falei um pouquinho assim, meio com medo. Falei, filho, você traz a sua mulher aqui para a gente conhecer. E traz o seu filho, que é nosso neto, para sua mãe conhecer. E para eu conhecer também. Aí ele perguntou, sabe, pai, é que a minha esposa, a minha mulher, ela tem medo de barbeiro. E ela disse que por aqui, casa de pau a pique, tem barbeiro. Aí eu falei, não, filho, eu mesmo faço a minha barba. Por aqui não tem nenhum barbeiro, não. Eu mesmo que... Não, pai, não é esse barbeiro que o senhor está pensando. É outra coisa. É um negócio que dá doença. Ele falou, mas filho, a gente nunca teve doença de barbeiro. Ó, pai, deixa para lá, pai, deixa para lá. E eu fui deixando para lá, sabe, filho? Até que um dia eu assoviei e a minha mulher não veio. Quando eu fui ver, ela estava igualzinha a minha mãe, caída na beira do fogão. Eu pedi para ela acordar, igual o meu pai, mas ela não acordou. E eu fiquei sozinha, filho. Só eu naquela casa tão grande. Passou um ano, aí os filhos quase não vinham. O homem do banco mandava o dinheiro para eles. Aí um dia veio a filha e veio o filho também. Aí eu falei para ele, falei, filho, eu já estou velho. E eu não preciso que ninguém cuide de mim. Eu me cuido bem. Eu sei lavar minha roupa, eu faço a minha comida. Então, filho, eu podia morar com você. Você me leva para sua casa, a gente faz um puxadinho e eu fico morando lá. E eu tomo conta dos filhos de vocês. O que você acha? Ele, pai, a gente tem que pensar. Eu tenho que conversar com a minha mulher, a minha irmã tem que falar com o marido, a vida da gente é muito corrida. Filho, eu não vou dar
trabalho. Não dou trabalho nenhum. Eu cuido de mim mesmo. E posso cuidar também da casa de vocês e dos filhos de vocês. É só um puxadinho, filho. Eu mesmo faço. Aí eles foram embora, depois voltava, aí demorou, aí voltaram. Aí o filho falou assim, pai, agora eu vou levar você para a cidade grande para você ir morar lá onde a gente mora também. Ah, filho, eu fiquei feliz. Corri lá no quarto, peguei a minha latinha com meu dinheirinho, olhei para o dinheirinho e falei, dá para fazer um puxadinho lá e comprar algumas coisinhas que eu preciso. E arrumei a minha malinha. E o filho falou, pai, não precisa levar nada disso, nada dessas coisas suas. Não, filho, essa mala era do meu pai. Aí eu pus lá dentro as minhas roupas, a minha latinha, e eu fui para a cidade grande. Ah, filho, quase que eu fiquei arrependido. Quando a gente chegou no Natal da cidade, filha, tinha tanta gente. Eu não sabia de que buraco de formigueiro que saía tanta gente daquele jeito. Era gente para cá, era gente. E eu perguntei para o filho, para onde vai essa gente toda? Ele também não sabia. Ninguém sabia para onde ia, filha. Uns iam para cá, outros iam para cá. Era aquela coisa. E a gente ia rodando. E eu falei, filho, onde você mora? Peraí, pai, peraí. Aí a gente chegou numa casa grande, filho, uma casa cor-de-rosa, muito grande, tinha um jardim na frente. O filho falou, chegamos. Eu falei, filho, você mora nessa casa toda? Ele disse, não, pai, aqui sabe, pai, a gente, eu, os irmãos, tudo, pensamos bem, o senhor está acostumado a ficar sozinho, a gente tem filhos pequenos, filhos grandes, vai ficar difícil para você morar com a gente, sabe, pai? Então, o senhor vai estar morando aqui. Aqui é tipo assim de um hotel, de uma pensão, onde só tem pessoas da sua idade, sabe, pai? E aqui o senhor vai ter médico, vai ter enfermeira, vai ter refeição na hora certa, vai ter todo o cuidado que o senhor precisa. E outras pessoas da sua idade para o senhor conversar, sabe? E eu disse, eu sei, filho, eu sei. Aí ele me levou para um quarto grande, que tinha um banheiro, sabe, filho? Um banheiro do lado, e tinha uma caixa grande, que chamava guarda-roupa. E ele falou, pai, tudo isso é seu. E eu disse, tudo que o senhor precisar, o senhor vai ter. Tá bom, pai, e a gente vem aqui visitar o senhor sempre. Aí o filho foi embora e eu fiquei sentado naquela cama grande, olhando para aquela caixa chamada guarda-roupa. Mas eu nunca guardei nenhuma roupa lá dentro, filha. Eu guardava na minha malinha. Aí ficou, os filhos vinham, traziam presente. Mas eu não gostava de presente, filha. Aí eu pegava aquelas caixas, botava tudo naquela caixa chamada guarda-roupa, ia deixando tudo lá dentro, nunca abri nenhuma caixa daquela. E nunca vi os netos, nunca vi as noras, nunca vi o genro, nunca vi ninguém. Acho que eles tinham medo do barbeiro que tinha vindo comigo, não sei, filha. E o tempo foi passando, o guarda-roupa já estava cheio de caixa, cheio de coisa. E eu estava ali. Aí um dia, os filhos foram rareando, até que nunca mais apareceu ninguém. Aí um dia, a dona que ficava lá na frente conversando, que era a dona da casa toda, me chamou. Aí falou para mim, falou, olha, meu senhor, aqui não é uma instituição de caridade. E, bem, as pessoas pagam. E já tem 3 meses que eu não recebo o pagamento. Então, ou alguém paga, ou o senhor vai ter que desocupar o quarto. E eu fiquei assim, eu nem sabia que pagava. Eu falei, mas quem pagava? Bem, tinha um filho do senhor que pagava. Mas já procurei no endereço dele, não encontrei mais ninguém.
não tenho contato com ninguém. Então o senhor precisa, ou o senhor paga, ou... Ah, filha, eu nem perguntei quanto tinha que pagar. Eu falei para ela, olha, dona, eu não tenho muito dinheiro não, eu tenho um pouquinho na minha latinha, então a gente faz uma coisa, a gente divide. A senhora fica com metade, eu fico com metade do dinheirinho da latinha. E lá naquele guarda-roupa, tá cheio de coisa. A senhora fica com tudo, eu não quero nada. E eu vou embora. Ela aceitou. Ela ficou com aquelas coisas que eu nem sabia o que era. E eu fiquei com um pouquinho de dinheiro, saí andando na rua, filho, sem saber para onde eu ia. Andei, e eu já estava cansada de andar. Cheguei num lugar que tinha aqueles carros grandes, chamado ônibus. Aí eu olhei, falaram que eu tinha que comprar uma passagem para entrar naquele ônibus. Eu fui lá e comprei, acabou o dinheirinho. Aí eu entrei no ônibus, sentei. Passou a noite inteira, eu estava com fome, cansado. Aí eu cheguei aqui nessa cidade e fui para a praça. Sentei ali e fiquei sentada. Eu acho que eu dormi, filha. Aí acordei com uma coisa boa passando assim. Eu abri os olhos, era a nossa mãe. Aí ela perguntou, ô vovô, o que o senhor está fazendo aqui? Onde é que o senhor mora? Eu falei, eu não moro. Ué, o senhor não mora por quê? Eu não tenho casa. Porque eu nem sabia onde era as fazendas, não sabia onde era. Aí ela me trouxe para cá, filha. E eu fiquei feliz, filha, porque agora, sabe, filha, eu sou espírita. Eu sou espírita, eu não sei ler, mas a mãe lê para a gente. E eu estou morando aqui agora, filha, e aqui é muito bom. Eu falei, e os seus filhos? Ele falou, não sei, filha, tá pela aí. Eu falei, que cambada de porcaria que são esses filhos do senhor. Ele disse, não, filha, não fala assim. Você fala tão bonito, filha. Não pode falar essas coisas, não. Eu falei, tá bom. O meu pai já desencarnou. E o senhor não tem filhos, então o senhor me adota? Você é sua filha. Ele, que bom, filha. Agora eu já tenho uma filha para mim. Eu disse, agora eu vou me embora. Eu vou para a cidade grande. Mas eu volto. No ano que vem eu volto. E eu venho ver o senhor. Uma vez por ano, tá bom? Talvez 2, se der certo. Despedi dele. E foi-me embora. Ficou uma parte do coração ali com aquele velhinho bom, que sorria sempre, não se queixava de nada, que foi abandonado pelos filhos e não se queixava. Um ano depois, eu avisei que eu ia voltar. E quando eu cheguei, ela estava me esperando, a mãe, e ela disse, corre, acho que ele não tem muito tempo, ele está te esperando. Eu corri no quarto, um quarto muito limpo, numa cama coberta por um lençol muito alto. Ele estava deitado, os cabelos compridos espalhados no travesseiro, e os olhos verdes, olhando a porta. E quando eu entrei, ele sorriu. Só uma diferença, aquele dentinho tinha sumido também, agora não tinha nenhum. Ele sorriu. Filha, pai, que bom te ver. Corri, sentei do lado dele, segurei na mão. Eu disse, então, pai, como é que vai? Conversamos um pouco e eu perguntei, tem alguma notícia? Ele entendeu. Disse, não, filha. Eu disse, senhor, me desculpa. Mas eles são realmente... Não, filha, não fala assim. Sabe, filha, agora eu sou espírita. A minha mãe me deu esse livro aqui. É o Evangelho, filha, livro de Jesus. Sabe, todo dia de noite eu sento aqui e pego o livro, sabe, filha? Abro o Evangelho e fico passando o dedo assim. O dedo já aprendeu a ler, mas eu ainda não.
Mas eu continuo passando o dedo nas letras, sabe, filha? Para elas entrarem aqui no dedo e vir parar aqui no coração. Aí, eu fiquei pensando um dia, com o meu evangelho, pensando assim, Deus, eu converso com Deus, filha. E Ele me escuta. Eu falei, Deus, olha, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu gostava muito do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, dos meus filhos e da filha nova que eu ganhei. Gosto muito mesmo. Olha, Deus, se eu tiver um merecimento assim, desse tamaninho assim, se eu merecer, o Senhor deixa eu reencarnar? O Senhor deixa eu nascer de novo? E ó Deus, se eu tiver um merecimento assim, desse tamaninho, o Senhor devolve o meu pai. Eu quero ser filho do meu pai. E se eu tiver assim um merecimento desse tamanho assim, o Senhor devolve a minha mãe. Aí eu vou ser filho do meu pai e da minha mãe. E ó Deus, se eu tiver um merecimento assim, desse tamanho, o Senhor devolve a minha mulher. Eu quero casar com ela outra vez. Sabe, Deus? Eu quero ter o meu pai, a minha mãe e a minha mulher de volta. Eu disse, pai. Aí eu falei para Deus assim, ó Deus, se eu tiver um merecimento deste tamanho, o Senhor devolve meus filhos. Todos eles. Eu quero os meus filhos de volta. Eu disse, mas pai, para que o Senhor quer esses filhos que foram tão ruins? Não, filho, não fala assim. Eles não eram ruins, filho. Não era não. Eu é que não, eu que não aprendi a caminhar direito, filha. Eu que fiz tudo errado. Sabe, filha? Eles veio para minha mão e eu falei que eu ia juntar dinheiro para dar para eles todo. E eu juntei dinheiro, comprei fazenda, e dei escola, e mandei para a cidade grande, eu dei tudo para eles. Fia, quase tudo. O mais importante, eu não dei. Eu não dei Deus para os meus filhos. Eu não ensinei para eles que Deus existe. Eu nunca falei de Deus para os meus filhos. Então eles cresceram sem ter Deus aqui, filho. E por isso ficaram tudo perdido, por causa do dinheiro, da fazenda. Tudo isso que não tem valor, filha. Aprendi com o Espiritismo. Então, quando eu voltar e ser filho do meu pai e da minha mãe, e casar com a minha mulher, e começar a receber os filhos, primeira coisa que eu vou ensinar para eles é rezar, filha. Rezar para o Pai do céu. Botar Deus no coração deles. Porque quando eles crescerem com Deus no coração, vai ser tudo menino bom. Não é, filha? Vai ser bom. Igual você, filha. Eu disse, puxa, pai. Eu vim aqui para pregar o Espiritismo. Eu vim aqui para ensinar, pensando que eu sabia alguma coisa. E o Senhor me deu uma das lições mais lindas da minha vida. O Senhor me ensinou a compreender e a perdoar. Eu agradeço, Pai. Eu agradeço pela lição que o Senhor me deu. De agora por diante, eu vou pregar o Evangelho de uma forma diferente. Com amor, com compreensão. E toda vez que eu fizer alguma coisa errada, Pai, o Senhor dá uma chamadinha aqui, que eu vou escutar. Ele sorriu, aqueles olhos verdes lindos, ficaram me olhando. Depois ele virou a cabeça para a porta, e eu vi ele mover os lábios e falar assim, pai, mãe, e a cabeça caiu, foi embora, leve, leve como um aroma.
uma desencarnação de um homem de bem. A gente pensa que sabe muita coisa e, de repente, um ser humano que muita gente não daria valor, porque não era letrado, porque nunca estudou, que todavia tinha uma sabedoria que muitos letrados não possuem. Então, o dia que nós aprendermos que antes de oferecer qualquer joia, por mais preciosa que seja, para os nossos filhos, temos que oferecer Deus. Colocar Deus na alma deles. Mas para que a gente coloque Deus na alma dos nossos filhos, das nossas crianças, é preciso que a gente aprenda a viver harmoniosamente dentro do lar, com tolerância, com respeito humano. Porque o casamento tem como tarefa essencial fazer com que a gente aprenda a amar as diferenças. É a ética da alteridade, conviver com as diferenças, tolerando, compreendendo, ajudando, construindo esse mundo novo que a gente sabe está chegando na Terra. É esse momento de transição, de transformação. A transição mais importante começa dentro de você, começa dentro de mim, começa dentro de todos nós. A modificação do mundo não vai ocorrer porque vem uma quantidade de espíritos para laborar com os terráqueos. Não é exatamente isso. A transição começa quando você ensina seu filho a respeitar as meninas lá fora, mesmo que elas não se respeitem. A transição começa quando você ensina a sua filha a se respeitar, a recordar que o corpo é um templo divino que precisa ser cuidado e resguardado. Aí nós começamos a mudar a face do planeta. Cada vez que você compreende as dificuldades de relacionamento do seu marido, da sua esposa, cada vez que você trata com urbanidade e carinho aos seus pais e aos seus filhos, nós estamos construindo a grande transição planetária. Esta é a nossa pátria. Está no meio desse universo grandiloquente criado por Deus. E é daqui que nós vamos oferecer a esse Pai, que nos dá tanta coisa linda, vamos oferecer uma alma trabalhada no bem, caminhando para a construção de um mundo melhor, de um universo mais harmônico. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesma sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando meus sonhos a quedas d'águas a flus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênção mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Vou te convidar para sentar ali, porque o gato seu pode. Tomou meu lugar.